Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a prisão do senador Delcídio do Amaral e o respeito à garantia constitucional. Para falar sobre a constitucionalidade da decisão inédita do Supremo Tribunal Federal de autorizar a prisão do senador no exercício do mandato, eu entrevisto o jurista Ives Gandra Martins. Obrigado, doutor Ives, por estar conosco. Bom, primeiro eu quero saber, doutor Ives, depois de muito debate ontem, tudo aquilo que foi surpreendente, se a decisão do Senado em confirmar a decisão do Supremo Tribunal sobre a prisão de um senador no exercício do mandato por 59 votos a 13, surpreendeu o senhor? Não surpreendeu. Porque o Supremo, no momento em que tomou essa decisão, os 5 ministros, lembra-se que o Touri não quis decidir sozinho. Ele convocou uma reunião extra para que os 5 decidissem. O Supremo tinha provas inequívocas, que são as gravações, e ao mesmo tempo outros indícios, inclusive com a alegação de que ministros do Supremo poderiam ser pressionados. Eu advogo no Supremo há 57 anos. Sustento lá há mais de 50 anos, sustento oralmente. Nunca tive uma informação prévia de como é que seria um julgamento, apesar de ter livros escritos com muitos deles. É evidente que isso levou o Supremo a tomar uma decisão com base nos fatos. No momento em que o Supremo tomou, porque a competência dele, com o artigo 102, inciso 1, letra B, processar, o Senado, se não aceitasse a prisão, ia ter um conflito, porque o Senado estaria dizendo, todas as provas estão contra o senador, mas nós vamos não aceitar a decisão do Supremo. Então o Senado agiu, a meu ver, com a tranquilidade necessária de dizer, processe. O senador vai ter o direito de defesa. Mas a prisão, quer dizer, mas mantenha preso. Mas tem que manter preso. Mantenha preso, aí é que a coisa pegava, né? Mas essa manutenção da prisão era fundamental. Porque se alguém grava e diz que vai fazer isto, é evidente que é uma das razões da prisão preventiva. Mas, doutor Ives... pôr em risco a própria segurança do que se está fazendo. Ontem, acompanhando aqueles discursos, houve uma tentativa, o próprio presidente do Senado queria que o voto fosse secreto, houve reunião prévia, por conta do presidente do Senado, Renan Calheiros, teria sido voto secreto e não teria sido mantida a prisão pela maneira como ele conduzia e sugeria. Muito bem, durante o dia as redes sociais pressionaram muito, né? A expressão daquilo que a opinião pública estava sentindo, acompanhando, também pode ter pesado. Mas o que eu quero ouvir do senhor, pelos argumentos de alguns na fala dos senadores, é o seguinte: o Supremo atingiu a Constituição, flexibilizou de alguma forma aquilo que está escrito na Constituição como exceção para que um parlamentar seja preso no exercício do mandato? Absolutamente. O artigo 102, inciso 1, letra B, permite o processo. Foi pedido pelo Ministério Público. O 53, parágrafo 2º, diz que caso de prisão inafiançável, e o próprio ministro Gilmar Mendes falou em prisão inafiançável, pela forma como ele estava pondo em risco, o Supremo decidiu e fez o que deveria. Tem que ser comunicado ao Senado para ver se o Senado mantém ou não. O que efetivamente é novo é a aplicação desses artigos num caso contra o senador da República. Isso, no exercício do mandato. Isso é novidade, mas não é inconstitucional, ao contrário. Todos os 5 ministros mostraram que o parágrafo 2º do artigo 53 dava perfeito fundamento para que fizessem o que eles fizeram. Então foi extremamente constitucional, além do que Celso de Mello, Gilmar Mendes são dos maiores constitucionalistas do Brasil. Carmen Lúcia, uma grande administrativista, ela tem grandes conhecimentos de direito constitucional. Teoria processualista também. E, por fim, o Toffoli, ele tem crescido muito nos seus conhecimentos de direito. Eu li trabalhos recentes do ministro Toffoli, demonstrando que hoje ele se nivela em nível de cultura aos outros ministros. Agora, o senhor admite a possibilidade dos magistrados do Supremo, que aprovaram por unanimidade
a determinação da prisão do senador? Resgataram perante a opinião pública a própria imagem do judiciário. Que eles possam ter ficado indignados, porque naquela gravação o senador Delcídio Amaral mostrou que tinha poder de ingerência sobre magistrados do Supremo e citou vários nominalmente. Eles ficaram mordidos com isso. O senhor admite que possa ter tido um toque emocional pelo constrangimento que certamente passaram com aquela gravação e aí uma resposta tão dura nessa unanimidade? Prenda o homem? Mas é o seguinte, uma indignidade justa. Indignação, uma indignação. A indignação justa, por uma razão. Eu advogo lá há 57 anos. Tenho livros escritos, nunca vi advogados, enfim, da minha tradição, ter dito a alguém que poderia pressionar o ministro do Supremo. O ministro Moreira Alves, durante 31 anos, abriu meus suplesos. Almoçava e jantava em casa. Nunca soube de como é que ele iria decidir. Isso de pressão não existe no Supremo. O que faz, vai se distribuir um memorial, conversa-se com o ministro, procura convencê-lo e nunca o ministro antecipa votos. Então, na prática, quando ele disse, é evidente que eles ficaram indignados, porque todos eles têm essa compostura. Mas a indignação não foi a razão, foram as provas materiais. Essas provas de quem queria efetivamente, para evitar um depoimento, fazer com que o cidadão saísse. E isto é que fez com que o julgamento fosse por unanimidade. Encerrando, doutor Ives, rapidamente. Foi aberto um precedente com essa decisão, porque isso foi dito também ontem lá no Senado, que os parlamentares agora ficaram vulneráveis. Eu quero saber do senhor um caso que é calamitoso, que é o do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A oposição protocolou junto à Procuradoria da República o pedido de afastamento de Eduardo Cunha por todas as razões já veiculadas da presidência da Câmara. E o argumento é que ele está interferindo no andamento do processo contra ele e também obstruindo o trabalho de investigação. O senhor acha que o destino do Eduardo Cunha pode vir a ser o mesmo de Delcídio Amaral? Ele pode, a qualquer momento, aí ser preso da mesma forma? Veja o seguinte, o que o presidente da Câmara, que está sendo vulnerável, efetivamente, é um crime de natureza pessoal. Ele mentiu e tinha contas no exterior. O do Delcídio pôs em risco as instituições. Quer dizer, um é um crime que atinge a própria razão de ser das instituições. Um outro é um crime pessoal, que pode, não é da gravidade... Mas obstrução de investigação, que foi um argumento. Não, mas agora, isso está sendo investigado. E é evidente que quem pode provocar o Supremo é o Ministério Público. O Ministério Público achou de grande gravidade, de enorme gravidade, o que aconteceu com o Delcídio. Mas o Ministério Público ainda não está utilizando, por não ter todos os elementos, embora já tenha inúmeros elementos, está utilizando o momento exato de fazer. Mas considero que Eduardo Cunha está efetivamente com uma vulnerabilidade maior, mas o caso dele é de muito menos gravidade do que aquilo que foi revelado no caso do Delcídio. Muito obrigada, doutor Ives. O privilégio foi meu de estar com você. Boa noite, obrigada. Estela.